Vamos lá, pessoal. Primeiro, satisfação em tê-los vocês aqui. Meu nome é Daniel Oliveira, por aqui. Sejam bem-vindos à Semana da Organização do Quadro Social. É o primeiro evento realizado em âmbito nacional e o maior evento sobre a organização do quadro social, idealizada por mim, pelo Eduardo Dudu, do Cicobi Credipe. A SOQS, ela foi feita especialmente para você, que é um entusiasta do cooperativismo ou desenvolve alguma ação de OQS na sua cooperativa. O projeto de SOQS 2020, ele nasce com o propósito de contribuir com o seu desenvolvimento e também com o aperfeiçoamento da prática de OQS como estratégia para desenvolvimento do cooperativismo. E o que você vai ver nesse evento, né? E o que você vai receber? Obviamente, palestrantes renomados, os destaques do cooperativismo brasileiro, casos de sucesso, a possibilidade de se conectar com outras pessoas e facilitadores e palestrantes. E, obviamente, uma atração, a gente vai sortear 5 mentorias, uma mentoria por dia, tá? Então, faça o check-in do evento. No e-mail que vocês receberam, referente à inscrição de vocês, tem a opção para vocês fazerem o check-in do evento. Esse check-in, ele vai ser a base para a gente fazer o nosso sorteio e amanhã a gente apresenta para vocês os ganhadores de hoje, tá joia? Hoje a live é sobre um tema tão desafiador dentro do cooperativismo. A importância da OQS para a perenidade e sustentabilidade da cooperativa. E para esse debate, trouxemos o Rogério Coelho, é professor convidado do MBA de Gestão Empreendedora de Cooperativas de Crédito, bacharel em Gestão de Cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduado em Administração Estratégica pela Universidade Estácio de Sá, graduando em Direito pela Faculdade Arnaldo Jansi. E o Eduardo Pessoa, bacharel em Gestão de Cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, UFVMG, pós-graduado em Gestão de Cooperativas de Crédito pela Unigipa, pós-graduação em Finanças e Mercado de Capitais. E atualmente é gerente de desenvolvimento cooperativo da Cicobi Credipe em Pimenta Bueno. Vem aí um novo evento para um novo tempo. Espero que gostem. E não esqueçam de fazer o check-in do evento. Vocês podem interagir conosco no chat ou por vídeo. É só levantar a mão que daremos a oportunidade de fala para vocês. Aproveitem também para compartilhar o evento nas redes sociais e nos ajude a levar o conhecimento ainda mais longe. E não esqueçam de inserir a hashtag SOQS 2020. Bom, gostaria de convidar o Rogério. Muito obrigado, Rogério, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, Dudu. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, para nós podermos discutir um pouco, pessoal, desse tema que é tão importante para as nossas cooperativas, né? É um tema que já tem um certo tempo, mas ainda carece de uma atenção por parte das nossas cooperativas, né? Que é a organização do quadro social. E, particularmente, hoje nós discutiremos aqui sobre a perenidade e sustentabilidade nas cooperativas, né? De forma em geral, independente dos ramos, né? Como que nós conseguimos fazer com que a organização do quadro social ela possa ser adotada pela cooperativa e como ela possa conseguir ganhar um espaço dentre tantas outras coisas importantes que as cooperativas precisam trabalhar ao longo do tempo. Fico muito agradecido, fico muito honrado em ser convidado por estar aqui nessa primeira semana de organização do quadro social. Espero que tantas outras possam vir, né, e cada vez com temas mais assertivos, né, para o dia a dia das nossas cooperativas. Obrigado, Rogério. Dudu, seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, não só pela sua disponibilidade, né? Pela parceria de sempre. Obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Seja bem-vindo aí, Rogério. Muito obrigado. E a todos aí que estão participando, aí 28 participantes nesse exato momento. Sejam todos bem-vindos. E a ideia desse evento nasceu de uma provocação, né, que nós
temos feito durante um bom tempo, né, Daniel? Uma provocação aí ao próprio de um evento, né? A gente encabeçar, assumir um desafio gigante, que é esse de falar para o Brasil inteiro aí sobre o tema. A gente precisava desmistificar alguns conceitos, desmistificar alguns paradigmas que, ao longo do tempo, algumas pessoas colocaram na organização do quadro social e acabaram até banalizando o termo, que é um termo muito importante, é um conceito extremamente importante, não é novo, mas vai ser novidade para muitos. Então, a nossa ideia é tornar isso mais público, tornar isso mais acessível e mostrar para as cooperativas que é possível sim mostrar o poder do cooperado, é possível sim deixar o cooperado fazer parte da administração da cooperativa, porque é por esse fazer parte que a cooperativa se desenvolve. Não tem outro caminho. É deixando o cooperado, de fato, fazer o seu trabalho. Porém, tendo mais conhecimento do que ele pode fazer para contribuir com o desenvolvimento da cooperativa. Tá mudo o seu microfone, Daniel. Tá mudo. Caí aqui, vocês nem perceberam. Em resumo, pessoal, com relação ao check-in, eu coloquei para vocês fazerem o check-in automático. Tá? Na medida que vocês acessam a plataforma, o check-in já é automático, então vocês não precisam de fazer essa ação. Tá? Com relação à importância da organização do quadro social, né? Vocês sabem como é importante desenvolver a OQS dentro da cooperativa, pois a base de sucesso da mesma ela está diretamente ligada ao nível de participação dos associados. Sendo assim, a cooperativa precisa de se organizar para integrar todas as forças cooperativistas em torno de si, como a administração, associados, colaboradores e também a comunidade, em busca do desenvolvimento do empreendimento como instrumento de fortalecimento econômico e social das pessoas que integram. Assim, propomos que você acompanhe as mudanças do mundo e continue se atualizando e se conectando com as pessoas. Não perca essa chance exclusiva de renovar suas ideias e ampliar suas conexões. Bom, começamos o nosso debate com a seguinte pergunta. Rogério, qual a importância da organização do quadro social? Daniel, se eu pudesse resumir tudo que eu tenho para falar aqui hoje, né, e te responder, né, responder para vocês que estão aí nos assistindo hoje, é muito importante que a gente faça a seguinte pergunta, né, te devolvendo com uma outra pergunta. Existe cooperativa sem os cooperados? Não existe, né? Então, eu dependo dos cooperados, né, para constituir uma cooperativa. Eu dependo que os meus cooperados saibam usufruir daquilo que a cooperativa coloca à disposição deles, né? Então, assim, a importância da organização do quadro social. Se eu não trabalho o meu cooperado, né, a qualidade dos meus cooperados, se eu posso dizer assim, os cooperados que estarão ali lidando com a cooperativa no futuro, né, ou ali no médio prazo, né, depende muito de como eu estou tratando esses cooperados. Então, é preciso que eu comece a fazer um trabalho, né, que eu costumo dizer, né, por onde eu passo, que é o trabalho de educação cooperativista. Então, o sucesso da organização do quadro social, né, a importância dela se faz quando a gente começa a trabalhar a educação cooperativista. Ok? Então, quando eu trabalho educação cooperativista, pessoal, e o que é trabalhar educação cooperativista? É fazer com que a pessoa ela seja educada para um comportamento diferente, né? Porque nós não fomos educados, né, no sentido de cooperar. Né? A gente sempre tem que ter a melhor nota da sala, o melhor caderno, o caderno mais bonito, né? O melhor cabelo, o melhor físico. Então, nós não somos, a todo tempo, nós somos condicionados a competir. A partir do momento que eu entro dentro de uma cooperativa, que eu já tenho uma maioridade, eu vou me esbarrar ali com uma cultura diferente, uma cultura agora onde que eu vou cooperar,
né? Uma cultura onde eu vou reunir a minha poupança, ou vou colocar a minha mão de obra junto com as demais pessoas, e nós temos que remar o nosso barco, né, que é a nossa cooperativa, todos têm que remar para o mesmo lado. Então, quando eu trabalho, né, faço esse trabalho de educação cooperativista, eu vou mostrar para o cooperado qual que é a importância, né, dele entender da administração da cooperativa, qual que é a importância dele saber lidar com os colaboradores da cooperativa, qual que é a importância, né, que a cooperativa tem que ter perante a comunidade que ela está inserida. Então, tudo isso, né, acaba refletindo dentro de um trabalho de educação cooperativista. E eu não posso deixar de falar também, Daniel, Dudu e demais presentes, que a educação cooperativista, ela trabalha com empoderamento. A partir do momento que eu trabalho em educação cooperativista, eu estou empoderando aquelas pessoas para elas desenvolverem, né, um processo ali dentro da cooperativa com mais dignidade, né? Trabalhar dentro da cooperativa com questões com mais liberdade de expressão, poder colocar as suas ideias, né? Então, eu acabo empoderando essas pessoas para elas usufruírem melhor, né, aquilo que a cooperativa coloca à disposição deles. Então, eu parto desse princípio, né? Trabalhar a educação cooperativista é garantir o sucesso da cooperativa. Se eu não trabalhar o meu cooperado hoje, né, ou preparar o meu cooperado para o amanhã, né, dificilmente nós teremos cooperados que tenham que saibam lidar mais com a cooperativa. E é interessante, né, a gente começa a observar algumas ações de algumas cooperativas quando começam a trabalhar a organização do quadro social com as crianças, né? Então, quando aquela criança ela chegar na faixa etária de começar a entrar no mercado de trabalho, precisar, né, ou trabalhar, né, colocando os serviços dela dentro de uma cooperativa, ou que seja consumir os produtos financeiros que a cooperativa coloca à disposição dela, ela vai ter uma consciência coletiva já formada, né? Diferente daquela pessoa que vai ser educada para começar a cooperar naquele momento. Então, eu acho que parte muito por esse processo de educação cooperativista. Seu microfone, Daniel. Quem sabe faz ao vivo. Até o Flávio Gouveia mesmo, nas formações que ele preparou para a gente, né? Eu não sei se ele vai lembrar, mas uma vez ele falou comigo que ele falou com um presidente, eu não me recordo quem, que você quer. O presidente chegou para ele e falou assim: eu quero organizar o meu quadro social, quero promover a organização do quadro social. Aí ele falou: você tem certeza? Porque você vai mexer em caixa de abelha. Por quê? Que na medida que você educa, as pessoas não se conformam mais com aquele padrão que já tinha, né? Por exemplo, por que hoje em dia a nossa sociedade, principalmente a brasileira, não investe em educação? Porque a educação vai formar pessoas com pensamento mais crítico. Então, a partir do momento que você vê uma coisa errada, você não vai ser conivente com aquilo ali. Você vai, peraí, tá errado. Então, vamos tentar ver um caminho onde eu possa contribuir para que isso aí não aconteça mais. Então, o educar talvez seja a peça fundamental para a gente desenvolver não só o quadro social, mas a cooperativa, né? Obrigado, Rogerinho. Dudu, Eduardo, por gentileza, qual a importância da organização do quadro social? Dudu, deixa eu só quebrar aqui as formalidades, se Daniel também me permite, né? Sim. Porque, eu tenho que agradecer, não podia deixar de fazer esse agradecimento aqui, o Flávio Gouveia, que está aqui conosco. Eu tive a honra de ser capacitado por ele. Eu acho que falar de organização do quadro social é falar do Flávio Gouveia, que tanto contribuiu aí para o sucesso, para as nossas capacitações. Acredito que você também, né, passou por isso. O Dudu também já conhece de longa data, e deixar registrado aqui o meu agradecimento e satisfação por tudo que ele fez por nós. Show, Rogerinho, obrigado. Perfeito, estão me ouvindo bem? Sim. Tranquilo? Não, maravilha. Complementando, né, o que o Rogério falou, a gente, quando vê o conceitual, né, da organização do quadro social, a gente já remete justamente a isso que você falou, Daniel, que o Flávio falou foi algo que
que eu encontrei isso aqui, né, em Rondônia, na cooperativa qual estou, na Cicobi Credit. Foi uma primeira pergunta, né, que eu fiz até mesmo para as lideranças na época, que perguntaram, né, poxa, Eduardo, você quer aqui fazer uma continuidade do trabalho de organização do quadro social aqui na cooperativa, que desde 2010 a cooperativa já tinha um trabalho coordenada aí pela nossa amiga Alessandra, mais conhecida como Kena. Ela já vinha fazendo um trabalho de organização do quadro social, também já potencializando o sistema de educação dentro da cooperativa, né, os programas educacionais dentro da cooperativa, que é algo que já acontecia aí, desde da Constituição. Então, quer queira que não, as cooperativas que promovem isso já começam a ver o benefício de imediato, né? Já começa a ver o quanto isso pode beneficiar a gestão da cooperativa e os resultados da cooperativa. Então, a importância da organização do quadro social, ela está aí justamente num ponto-chave para mim, o que o Rogério falou do poder que o cooperado tem. Um outro termo que acabou ficando um pouco em desuso, né, quando fala em empoderamento. Agora, todo mundo é empoderamento, né, Rogério? É empoderamento para tudo quanto é lado, mas muitas vezes não conhece o significado da palavra, o significado do termo e a magnitude do termo, que é empoderar. Na verdade, é você mostrar o poder. Muitos falam assim, empoderamento é dar poder a quem precisa. Na verdade, os cooperados não precisam de receber poder. Os cooperados já têm esse poder, só que não sabem. Eles não têm ciência disso. Então, o maior desafio de qualquer trabalho de organização do quadro social é mostrar ao quadro social que eles precisam, que eles têm parte, eles são parte importante, são partes fundamentais da cooperativa. O que o Rogério falou em relação a que a cooperativa que tem os seus cooperados ou os cooperados que têm a sua cooperativa. E se não fosse os cooperados, não existiria a cooperativa. Né? Se não fosse os 500 mil cooperados que a gente vai ver durante essa semana aí da nossa irmã Viacred, será que necessitaria a Viacred em si? Né? Se não fosse os médicos querendo uma prestação de serviço diferente do que eles estavam imaginando, será que precisaria de um sistema Unimed, por exemplo? No entanto, que eu queria finalizar essa minha fala da importância da organização do quadro social, Rogério e Daniel, com uma notícia que nós tivemos aí há um pouco mais de 15 dias. Tem um aplicativo de entrega de comida. Eu e o Rogério, que nós estamos em forma, né, Rogério? A gente sabe muito bem, a gente conhece muito bem esses aplicativos. A gente conhece esses aplicativos como ninguém. Tem um aplicativo de entrega de comida, onde os entregadores eles começaram a ficar chateados, eles começaram a perceber que estavam sendo explorados pelo aplicativo. Eles prestavam o serviço de entrega, mas começaram a se sentir lesados pelo aplicativo, explorados pelo aplicativo. E aí, o que eles estavam pensando em fazer? Tentando estruturar o grupo dos entregadores. Queremos constituir uma cooperativa. Pô, foi música para os ouvidos na hora, assim, que estava ouvindo a matéria, que eles perceberam. Eles precisam ser protagonistas daquilo que eles fazem. Então, a organização do quadro social é justamente isso, é mostrar para o cooperado que ele é protagonista da história, ele é protagonista desse negócio, que esse negócio não está ali simplesmente querendo usurpar dele ou tirar taxas dele ou fazer qualquer coisa do tipo. Se hoje existe uma cooperativa, se alguns participantes de hoje conhecem alguma cooperativa que faz isso, que acaba só taxando o cooperado por taxar, que estão na busca pelo resultado, só pelo resultado, opa, já puxa a orelha, já acenda a luz amarela para essa cooperativa, porque essa cooperativa precisa mudar os conceitos. Muitas empresas, muitas organizações querem parecer cooperativas, mas não são. E nós que somos cooperativas, nós que temos princípios, nós que temos valores, poxa,
e a gente não vai exercitar o que nós, na nossa essência, nós temos, nós não vamos mostrar ao cooperado que a nossa essência é essa. Poxa vida, e a organização do quadro social estava até conversando com um conhecido nosso, né, o Daniel, esses dias. Na verdade, não é nem a organização do quadro social, né, é uma gestão do quadro social. A gente precisa mostrar que os cooperados, eles têm uma cooperativa, eles têm uma ferramenta, né? Um amigo nosso falou sobre isso aí, essa gestão do quadro social, justamente mostrar para o cooperado, realmente, olha, essa cooperativa, esse empreendimento é seu. Ele tem princípios, ele tem valores, ele tem propósito. E aí, você está alinhado, você comunga do propósito desse negócio ao qual você pertence? E aí? Então, é por aí que a gente precisa fazer o trabalho de organização do quadro social. E aí eu só termino com duas palavrinhas aí nessa questão da organização do quadro social. Você, gestor de cooperativa, você quer envolver os seus cooperados ou você quer tornar os seus cooperados comprometidos? Então, para quem sabe a referência aí da história da galinha e do porco, só buscar aí um pouquinho Revolução dos Bichos, que dá para entender melhor essa analogia. Obrigado, Dudu. O Flávio está interagindo aqui no chat, tá? Ele agradece a todos pela lembrança, tá? Ele fala aqui que sempre acreditou que só existe cooperativa de verdade, ou seja, aquela idealizada lá em 1844, né, com princípios e valores sólidos, né, com o envolvimento dos associados, e os associados só podem se envolver com um quadro social organizado, né? Pois é impossível participar das Assembleias Gerais, obviamente, né? Imagina a Viagred colocando em uma AGO 500 mil associados. Mas hoje, com a possibilidade da tecnologia, obviamente, a plataforma Zoom ela foi criada em 2011. A crise de 2008 para 2009, ela gerou novas oportunidades. Em 2011, surgiu o Zoom de fato, né? Ela foi uma iniciativa startada lá na crise de 2008 e ela se concretizou como essa ferramenta que a gente vê hoje em 2011. Ou seja, já existe possibilidade da gente quebrar um pouquinho esse tradicionalismo que existe no cooperativismo. Afinal de contas, quanto mais os associados participarem do empreendimento cooperativista, mais assertivo vai ser as nossas estratégias, né? Ou seja, né, um quadro de diretores que quer estabelecer uma ação estratégica para a cooperativa, se não conhece os anseios e as necessidades do quadro social, todas as decisões que ele vai se basear é na base do achismo. Obviamente, ele tem a capacidade técnica de estar lá, mas se não fez uma pesquisa de campo e se não envolveu esse quadro social, né, no processo de tomar de decisão, todas as decisões são baseadas no achismo, né? Mas, dando continuidade, a gente vai aqui para os 5 minutos, onde a gente vai abrir o debate aqui entre o Dudu e o Rogerinho. Me fale aí, quais são as vantagens da OQS, né? A gente enalteceu um pouquinho aqui a importância, mas em termos palpáveis, para que os diretores e os profissionais possam ser sensibilizados com relação a qual é o custo, né, da OQS, mas o que essa OQS entrega, né? Porque tem um paradigma aí, né? Normalmente as pessoas veem a OQS como um custo, como despesa organizacional, mas na verdade vai muito além. A OQS é um investimento para que a organização cooperativa seja sustentável e perene no longo prazo. Então a gente tem que desmistificar isso. Mas fala aí, Rogerinho, Dudu, quais são as vantagens da OQS? Daniel, dentro do comentário do Flávio, eu só queria colocar uma coisinha a mais, né, dentro daquilo que o Dudu falou, que é o momento da gente sair dessa organização do quadro social, né, que é uma coisa passiva, onde a gente fica só esperando o cooperado manifestar o interesse dele junto à cooperativa, sendo que, de fato, nós também somos interessados na participação deles. Então, nós que devemos fazer, sim, uma gestão do nosso quadro social.
conhecer, né, os pormenores dos nossos cooperados, né, ou pelo menos dos agrupamentos. Dentro das boas práticas de governança, a gente fala muito a questão dos agrupamentos, que é interessante a gente conhecer necessidades e expectativas dos nossos cooperados. Só assim a gente consegue também trabalhar essa sustentabilidade e perenidade da organização do quadro social. Outra coisa que eu queria falar, né, que é importante para a gente, antes de eu dar continuidade, que eu gosto muito de falar para as cooperativas que eu atuo junto a elas, que é o seguinte, que a entrada do cooperado na cooperativa tem que ser um marco na vida dele. Ok? Então, o que acontece? Nós gostamos muito de falar, né, que nós temos o melhor atendimento, que nós praticamos os melhores preços, né? Mas o cooperado ele vem para a cooperativa, por que a entrada dele na cooperativa não é um marco? Né? A cooperativa ela não faz, né, um processo de admissão bem feito, onde que explica para ele tudo que o cooperado precisa saber, entrega para ele os manuais, né, marca com ele 1 minuto para explicar o funcionamento e tudo que ele precisa saber da cooperativa. Né? Então, o que acontece? Tudo isso passa muito também pela responsabilidade da cooperativa em trazer o cooperado para perto. Ok? Agora, se falando da vantagem da organização do quadro social, qual que é a vantagem de trabalhar a organização do quadro social? Primeiro, eu acredito que através da organização do quadro social a gente mantém uma comunicação mais fluida, mais próxima com o nosso quadro social. Ok? E através dessa comunicação é que nós vamos manter o cooperado informado de tudo aquilo que ele precisa saber para poder chegar até ao processo decisório, né, que é a Assembleia Geral, bem informado, né, bem instruído sobre as questões da cooperativa. Né? Outro ponto importante é a questão da integração. A integração tanto entre os associados e a integração entre os cooperados e a cooperativa. Né? A gente sai daquele modelo, daquele momento que o cooperado ele não interage, que ele é aquele cooperado passivo, que ele só age por provocação, quando a cooperativa vai até ele, né? A gente quer um cooperado ativo, né? Podendo ter, como o Flávio sempre falava, né? Ter vez e voto. Não é aquele cooperado que fica lá no canto. Né? Então, e outra coisa que é importante também, que a gente não pode deixar de falar, que a organização do quadro social ela se preocupa com as famílias do cooperado e não só com o cooperado. As famílias também estão envolvidas dentro desse processo. Né? Então, eu acredito que essas são algumas vantagens, né, que a gente pode trabalhar a questão da organização do quadro social. Dudu? Microfone. Abre o microfone. Opa, agora sim. Concordo aí plenamente com o que o Rogério trouxe. Até eu vi uma mensagem ali do Flávio em relação assim, poxa, tem que tomar cuidado com essa questão dos nossos cooperados, né? Na verdade, assim, é um trabalho que tem que ser muito bem feito quando um funcionário de uma cooperativa ou um coordenador de projetos dentro de uma cooperativa ou os próprios gestores da cooperativa, quando fala nossos cooperados, tem que tomar muito cuidado quando fala assim, os nossos cooperados, porque pode ser levado pelo lado carinhoso, né? O lado carinhoso, o lado de cuidado, o lado de zelo. Poxa, eu tenho esses cooperados, eu preciso trabalhar com eles, eu preciso atendê-los. É para isso que a cooperativa serve, é para dar o atendimento ao cooperado. Agora, o problema é quando leva para os nossos cooperados. Poxa, que chato, são os nossos cooperados. Eu preciso trabalhar para fazer alguma coisa para agradar eles, porque eu estou aqui na liderança, mas tenho que fazer alguma coisa para agradar. Tem esses dois tipos, infelizmente, acontece muito esses dois tipos de gestão nas cooperativas. Esse segundo que eu falei aqui no Brasil não tem muito não, né, Marceleno? É mais na Mongólia. Agora aqui no Brasil tem mais o primeiro modelo aí de cooperativismo, onde os gestores se preocupam de fato com os cooperados que eles precisam atender. Eles estão ali porque os cooperados escolheram para que eles estejam ali. Então, assim, o trabalho de organização, da gestão do quadro social é importantíssimo, porque eu costumo dizer internamente
né, que tem 3 pontos que a organização do quadro social ela pode trazer de benefícios assim maiores, mais impactantes dentro de uma cooperativa. O pertencimento, que aí o que o Rogério falou assim, da entrada no processo de admissão da pessoa como cooperada, isso é importantíssimo. Ali é o primeiro contato que ela vai ter, é o contato que ela vai conhecer um pouquinho o que é esse negócio cooperativo, né? O que é esse empreendimento. Eu estou pagando cotas, mas que cotas são essas? Para que serve isso? E o que isso vai trazer de benefício para mim? Como em uma conversa na semana passada, eu trouxe à luz um comentário de um professor nosso, né, que eu acredito, eu não sei se ele foi professor seu, Daniel, mas meu e do Rogério, com certeza, um tal de Ambrósio, né, o professor Ambrósio, ele falava o seguinte na disciplina de teoria cooperativista 1, ele virava e falava assim, por que eu coopero? Por que eu coopero? Por que eu me torno cooperativista? E aí a minha turma, especificamente, porque é isso, porque é lindo, maravilhoso, porque eu vou para o céu, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E, na verdade, ele usou até um termo mais chulo, né, mais grosso, mas não vou falar aqui, mas ele falava assim, coopero porque é bom para mim. Poxa, coopero porque é bom para mim. Se o negócio, se eu fizer isso de forma coletiva com o Rogério e com o Daniel, e vai trazer benefício para mim, eu vou fazer. Agora, se vai trazer benefício para o Rogério e para o Daniel, beleza. Importa-me lá. A primeira coisa que me importa nesse processo vai ser bom para mim? Vai trazer benefício para mim? Então, é isso que a gente começa a perceber com o trabalho de organização, da gestão do quadro social. Primeiro, é o pertencimento, é a pessoa, né, se sentir dono de fato que ela é desse negócio chamado cooperativa. Agora, como? Aí é o que a gente sempre fala, não existe fórmula mágica, né? Cada cooperativa com o seu trabalho, cada cooperativa com a sua ideia. E o bacana da organização do quadro social é que não tem essa fórmula pronta, então cada cooperativa pode personalizar esse trabalho. Então, é por meio de um trabalho de integração de cooperados, trazer os cooperados para dentro da cooperativa e mostrar para eles como é que funciona esse negócio, de forma lúdica ou não, de forma mais cética ou não, mas o que importa é que a gestão da cooperativa saiba fazer uma leitura inteligente do seu quadro social. E aí, meu quadro social, qual é o perfil? O jeito que eu falo com produtores não é o mesmo jeito que eu vou falar com os médicos. Consequentemente, não é o mesmo jeito que eu vou falar com transportadores, que não é o mesmo jeito que eu vou falar com a galera do educacional. Então, eu preciso entender o meu quadro, né? Eu preciso entender o quadro social que eu vou atender ali, e com isso eu vou trabalhar esse pertencimento deles em relação à cooperativa, eles se sentirem parte, tijolinho dessa construção. Segundo ponto que a gente precisa trabalhar, consequência do pertencimento, é o engajamento. Então, se eu me sinto pertencente a esse processo, a esse negócio, eu vou me engajar mais. Tudo que essa cooperativa, tudo que esse negócio se propuser a fazer, eu vou estar junto. Eu vou comprar a ideia, nós vamos comprar a briga, nós vamos fazer o trabalho. Beleza. E aí você faz essa parte de engajamento com um pouco mais de tranquilidade. Mas lembrando, eu preciso saber fazer a leitura do quadro social do que eu estou atendendo. Como é que eu vou fazer o engajamento? Trazendo a família para perto, né, Rogério, o que o Rogério falou, é trazer a família para perto do negócio, é envolver a família no negócio, ou fazer com que a família se comprometa a um negócio cooperativo, que algumas cooperativas aí já têm feito isso, de envolver os filhos, de envolver as esposas, de envolver os esposos no processo, para eles entenderem que esse negócio cooperativa traz benefícios econômicos para a minha família e, consequentemente, traz benefícios sociais, porque a minha comunidade mudou. A minha comunidade mudou, ela teve benefícios nesse meio tempo que a cooperativa tem atendido aqui a nossa comunidade. E um terceiro ponto, né, que aí
que para aumentar e para reforçar ainda mais o engajamento e essa participação no cooperado, esse pertencimento é a participação. É fomentar a participação no negócio da cooperativa. Uma coisa que o Flávio sempre falava, que tem muitos coronéis, né, nas cooperativas, tem muitos coronéis guiando cooperativas. Na verdade, ele não está guiando, não, é um cego guiando outro cego, né? Na verdade, o gestor da cooperativa ele tem que fomentar a participação dos cooperados. Como? Aí, meu amigo, aí cada cooperativa com a sua metodologia. Uma cooperativa que tem 100 cooperados tem uma dinâmica. Agora, uma cooperativa que tem 60 mil cooperados é outra dinâmica. Uma cooperativa de crédito é uma outra dinâmica. Uma cooperativa que tem 500 mil cooperados é uma outra dinâmica. Ou uma Coop da vida, que tem mais de 1 milhão de cooperados, é outra totalmente diferente. Então, desafios diferentes para esferas diferentes, para portes diferentes, mas o que tem em comum é que protagonismo, né, o pertencimento, o engajamento e a participação são 3 pontos muito importantes para uma boa gestão do quadro social. Obrigado, Dudu. Pessoal, nós temos aqui a interação aqui no chat. O Márcio até falou aqui, não existe receita de bolo, é verdade mesmo, Márcio. Cada cooperativa é uma realidade, o quadro social com as suas especificidades. Então, obviamente, a OQS é um método. E você vai colocar o tempero ou o sabor que achar conveniente. Se eu gosto de chocolate, é chocolate. Você gosta de morango, é morango. Então, não existe, obviamente, uma receita de bolo que fala assim, essa estrutura que está aqui no Sicoob Credip vai funcionar na ViaCred, vai funcionar na Copatos, vai funcionar na Cochupé. Não existe isso. Obviamente, tem ações que norteiam, né? Temos aqui interações. Pessoal, vocês podem abrir, tá, o vídeo de vocês, tá, para a gente até se ver, né? Vou abrir esse momento para que vocês enviem as suas dúvidas, as suas perguntas. Temos aqui uma pergunta do Márcio. Márcio, com relação aos casos de sucesso, amanhã, terça-feira, nós vamos apresentar o caso de sucesso Valoriza do Sicoob DivCred. Na quarta-feira, o programa ProGrid da ViaCred. E na quinta-feira, um caso de sucesso da cooperativa Cevale, tá joia? Jovens e mulheres cooperativistas. Então, os casos de organização do quadro social a gente vai trazer na prática, tá joia? Nós temos aqui a primeira pergunta do Márcio. Márcio, se você quiser fazer sua pergunta, é só abrir o vídeo e o áudio. Senão, eu faço aqui. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns aí vocês pelo excelente trabalho que estão fazendo. Acho que é um tema que a gente tem que estar discutindo no cooperativismo. Há muito tempo eu venho falando sobre isso. A gente tem alguns gargalos quando fala de OQS, principalmente porque ainda nós temos um modelo do cooperativismo que, infelizmente, está no século passado em gestão. Nós estamos num momento de encruzilhada muito grande. Talvez, no surgimento do cooperativismo, a gente teve uma oportunidade de ouro de revolucionar o modelo de organização econômica e talvez nós estamos tendo novamente essa oportunidade nesse momento atual. E acho que uma reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte, eu até fiz aí na minha pergunta, nós precisamos fazer essa participação ser qualificada, e para isso nós precisamos pensar um modelo, né? E aí a questão só trazer isso para uma reflexão e perguntar para vocês. Nós precisamos mudar um modelo cultural que hoje existe em 90% das cooperativas. Eu sei que aqui tem cooperativas que eu até admiro muito, por exemplo, no caso da Credip eu conheço de perto, e admiro o que eles vêm fazendo, não de hoje, mas de muito tempo, desde a sua essência, tem na sua cultura, no seu DNA, desde o início. Mas não é, infelizmente, a realidade da maioria das nossas cooperativas. Não é a realidade. É exceção ainda os bons exemplos de organização de quadro social. E quando vocês levantam um tema desse, é extremamente importante para um momento. Mas sempre quando a gente vai conversar isso com um dirigente, mesmo o que tem boas intenções, ele sempre leva essa situação. Como eu vou aumentar a participação qualitativa dos meus, e tanto quantitativa, porque a nossa participação quantitativa também é muito baixa.
a participação em assembleia ainda é muito baixa. Mas como eu vou aumentar a minha participação qualitativa em assembleia e garantir a agilidade do meu negócio? Como que eu vou garantir mais espaços de participação, mais momentos para que o cooperado possa participar e interagir com a cooperativa, sentir parte do negócio mesmo? Acho que o grande desafio que foi colocado muito bem por vocês, como eu me sinto parte de um negócio que muitas vezes eu fui para lá sem saber nem por que eu estava indo para lá. Entrei naquela cooperativa porque alguém falou que eu tinha que entrar ou só era aquela saída. Então, como que eu vou fazer parte? Porque nunca me foi apresentado nem a cooperativa, né? Então, é um pouco disso, mas, ao mesmo tempo, eu preciso que essa participação seja efetivamente alinhada para que a gente tenha resultados, porque o resultado está batendo na porta também, não dá para mim ter um processo lento dessa democracia. Então, esse é um desafio, é só uma questão mesmo para levantar aí para vocês, nessa discussão, que eu acho que vocês estão numa discussão muito válida nesse momento. E, mais uma vez, parabenizar vocês. Gratidão, Márcio. Muito obrigado. Rogério, tem a honra. Com relação à participação, Márcio, aquilo que nós falamos, né, Márcio e os demais. A organização do quadro social, infelizmente, ela não tem uma receita de bolo, né, mas a gente não pode ficar sentado em cima dessa questão e chorando, né? A gente tem que começar a pôr a mão na massa e tentar achar aquela metodologia que é adequada para o meu tipo de cooperativa, né? Porque hoje, se a gente souber essa resposta de como aumentar a participação, eu acho que é a pergunta que está aí causando um entrave em várias cooperativas, né? Nós temos cooperativas hoje aí que tem, vamos supor, 15 mil cooperados, mas que operacionalizam, na verdade, são aí na casa dos 5 mil, 7 mil cooperados que operacionalizam com a cooperativa, né? Então, a participação, ela ainda, até eu entrando para a cooperativa, a participação com relação ao negócio cooperativo acaba tendo essa dificuldade, né? Ainda mais quando chega aquele momento de participar, onde que eu vou tomar a decisão, eu não tenho uma preparação para a tomada de decisão, né? Então, hoje, o que a gente tem trabalhado com as cooperativas, inclusive, é preparar bem o cooperado para que ele consiga, né, ir para a assembleia, para o momento decisório ali, que ele seja alimentado de informações, né, bem alimentado com essas informações, para que ele consiga chegar, né, no momento decisório bem instruído das coisas que ele precisa deliberar sobre, né? Mas agora, a participação, eu acredito que nós ainda vamos ficar um tempo sem sem esse resultado, né? Essa receita de bolo, eu acho que ela ainda não vai sair, né? Eu acredito que cada cooperativa tem que achar a sua forma e ainda assim não ficar preso a ela, sempre se reinventar diariamente, né? Então, quando a gente fala a questão de participação, eu tenho realmente essa preocupação, né? Como eu disse, nós temos cooperativas que têm 15 mil cooperados e que operacionalizam com ela, de fato, são 5 mil, 7 mil. E os demais cooperados, onde eles estão, né? Por que eles não operacionalizam com a cooperativa? Eu só tenho o meu cadastro inchado, né? Então, promover um cadastro, né? Promover uma cooperativa, um crescimento sustentável, não é muito fácil. Então, parte disso, né, primeiro, da educação cooperativista e depois pelo fato da cooperativa ter que conhecer, né, de forma minuciosa ali quais são as necessidades e expectativas do seu quadro social. Tá? Márcio, você tocou num ponto... Só um minuto, Dudu. Márcio, você tocou num ponto bem interessante, como garantir a participação do quadro social. Mas só que a diretoria tem que tomar uma decisão. Ela tem que escolher, ela quer participação quantitativa ou qualitativa. Quantitativa foi um caso que até eu infelizmente participei, né? Eu fui indagado por um superintendente onde eu era resistente em trazer para as reuniões churrasco e cerveja. Isso é fora dos objetivos que eu estabeleci para a reunião. Isso não deve ser um atrativo para o quadro social participar da reunião. O propósito maior é que ele some junto com a cooperativa e a cooperativa contribua para o desenvolvimento dele. Então, churrasco e cerveja, eu não era a favor. E aí, fui obrigado a implementar essa estratégia. E aí, eu fiz um comparativo dos indicadores antes e depois. E aí, eu cheguei na seguinte conclusão, né? A gente aumentou ali 20% o número de participação e aumentou o custo em 200%. Mas só que 60% dos participantes iam lá por causa do churrasco e da cerveja.
Então, como que de fato essa ação surtiu resultado em termos qualitativos? Se eu não me engano, é o Zé Horta que falava isso. Antes 10 participando e trazendo conteúdo do que 50 participando e viajando na maionese. Então, a participação ela é realmente um tema delicado. Inclusive, eu vou pegar essa pergunta de sua para a gente trabalhar ela ainda mais na sexta-feira, que a gente vai. O tema de sexta-feira é sobre os entraves. O que tem dificultado o desenvolvimento da organização do quadro social? Tá joia? Dudu? O que, complementando a fala de vocês, tem um trabalho do Bialoskowski, né? Não sei nem se eu falei o nome dele certo, mas ele falava assim que a participação das cooperativas ela aumenta quando a cooperativa está ruim, né? Quando o bicho está pegando, no linguajar aí. E eu vi isso na prática, ainda antes de entrar na cooperativa, na Cicobi Credip, eu fui fazer uma visita numa Assembleia Geral de uma cooperativa específica aqui de Rondônia. E ela tinha 60 cooperados. E na oportunidade, na Assembleia Geral, 58 estavam presentes. 2 não estavam, né, porque por motivo de saúde, algo do tipo. Aí, poxa, 58 de 60, que maravilha, hein, rapaz? Show de bola. E quando eu fui ver, estavam todo mundo pronto para brigar. Pronto para brigar porque não gostavam da administração, da atual gestão da cooperativa, o jeito com que era administrado. Acho que o Márcio vai até lembrar da oportunidade. Uma cooperativa que não tinha concorrência alguma aqui no estado, algo que ela estava só na capital, mas ela poderia estar em vários municípios aqui do estado. Então, assim, e aí? É a pergunta de 1 milhão. Como que eu vou aumentar a garantia da participação dos cooperados aí na cooperativa? Aqui, por exemplo, a gente tem a experiência de você fazer uma pré-assembleia, né, um momento, todo o ritual assemblear, né, e a gente faz as pré-assembleias e tem um atrativo, tem uma certa confraternização, tem o início, por exemplo, de você fazer a reunião, mostrar os números da cooperativa, tentar trazer de uma forma simplificada aquilo que está acontecendo, porque nem todo mundo entende dos negócios da cooperativa. Esse é outro desafio também que a gente tem o tempo todo, mas, por enquanto, é atrativo. Pega muito aquela parte da psicologia, o condicionamento operante, né, a história do macaco, né, que o macaco tinha que subir na escada para pegar a banana, o cacho de banana, descia nele a ripa, até o ponto que o último macaco já nem subia mais, porque não sabia o que estava subindo. Mas não no sentido de deixar cegos cooperados, mas de mostrar para eles que, ao longo do tempo, a reunião não é o jantar, ou o churrasco, ou o almoço, ou a cerveja. É mostrar com o tempo para ele que, opa, a cooperativa, isso aqui é reunião de negócio. É onde eu vou tratar os números do meu negócio. Agora, outras estratégias podem ser adotadas e algumas cooperativas que a gente conhece aqui, que nós temos contato, inclusive a nossa cooperativa, poxa, a parte social é algo que mexe muito com as pessoas, né? A responsabilidade social mexe muito com o nosso sentimento, mexe muito com as nossas emoções. E no momento que a gente está vivendo agora, é claro, é nítido que a gente precisa trabalhar a parte social, que a gente precisa incentivar ainda a boa vontade, o bem-querer dos nossos participantes, dos cooperados e por aí vai. Então, por que não em potencializar a responsabilidade social que a cooperativa tem como valor, como princípio? Por que não potencializar ainda mais e mostrar para os cooperados que, opa, olha o que a sua cooperativa tem promovido. Tem negócios aí multinacionais aqui, empresas multinacionais no Brasil, que tem não sei quantos milhares de funcionários, bilhões em receita, que incentivou em 10 milhões socialmente nessa pandemia, enquanto um sistema de cooperativa fez mais do que isso. Agora, imagine somando todos os outros sistemas cooperativos de um determinado ramo, sem contar aqueles que nem promovem, que nem divulgam, né? Tem muita cooperativa que faz muito e não divulga.
mas é uma coisa que a gente precisa fazer diante de tudo isso, tudo que as cooperativas já promovem, seja educacional ou seja de responsabilidade social, as cooperativas precisam promover divulgar aquilo que fazem, que é algo que é muito complicado e até mesmo amador, o que nós cooperativas promovemos de informação aos cooperados. A gente precisa demais organizar melhor a nossa informação, o nosso sistema de informação, de transparência e de tornar público aquilo que a gente faz, porque assim a gente aumenta a chance das pessoas comprarem o negócio. Opa, eu vou fazer parte dessa cooperativa porque ela não é só um cartãozinho roxinho que faz um negócio bacana, não. Ela incentivou aqui o time de futebol das crianças da periferia tal, aqui que pegou aqui as mulheres que estão em tratamento de câncer e deu oportunidade de emprego e renda para elas. É isso que a gente precisa fazer. Show, Dudu. Obrigado. Márcio, pode abrir o microfone. Só um fechamento aqui, eu acho que vocês foram muito felizes aí na fala de vocês, mas aproveitando esse finalzinho da fala do Dudu aí, é o meu sentimento. O cooperativismo, infelizmente, é um negócio muito bom. Eu não sei de quem que eu ouvi essa frase, eu estou reproduzindo ela, eu nem sei se foi do Flávio que eu ouvi essa frase, mas eu ouvi essa frase, que no cooperativismo a gente entra por acaso, fica por convicção e morre sofrendo porque não consegue mudar o que a gente gostaria que mudasse. E é uma verdadeira cachaça. Mas algo que eu acho que é interessante isso que o Dudu falou, só para pontuar e para deixar as outras pessoas participarem também, nós temos o problema da síndrome da pata. A síndrome da pata é nosso problema. Por quê? Todo mundo sabe que já foi feita pesquisa que o ovo da pata é muito mais nutritivo, além de ser maior. Mas, no entanto, ninguém consome ovo de pata. A gente só consome ovo de galinha, porque a galinha bota o ovo, cacareja para todos os cantos e todo mundo fica sabendo que ela botou ovo. A pata, quando a gente descobre, já aparece os patinhos. Então, a gente nem consome ovo de pata. Então, a gente sofre desse mal. O cooperativismo é muito bom, a gente fala disso há anos, mas a gente, primeiro, não tem dados e nem informações para falar. Não dá para confiar nem nos dados oficiais das organizações de cooperativa. Na maioria delas, os dados são... não tem nada de confiável, nada de estatístico. Isso eu estou falando em âmbito nacional, não estou nem falando em âmbito regional. Então, nós temos uma falta de dados no cooperativismo para divulgar e para convencer que a gente é o que não é, incrível. E nós falamos tanto em cooperação, mas nós temos um problema seríssimo, aí fugindo um pouquinho do tema, mas nós temos um problema seríssimo de intercooperação. A gente coopera muito mal dentro do sistema, dentro do ramo e fora do ramo. Então, são algumas coisas que a gente fala que tem a cultura cooperativista, mas a gente precisa resgatar isso aí de algum lugar, porque é um desafio. Para mim, o desafio da participação é porque quando eu não me sinto parte desse negócio, e sentir parte do negócio não é eu falar para o cara, não, olha, isso aqui é seu, é bonito, esse negócio aqui é bacana, a cooperativa é ótimo. Não, é o cara sentir que é parte. Ele não ir para a cooperativa achando que ela está explorando ele, achando que aquele negócio não vai chegar a lugar nenhum, e que ele está ali simplesmente porque naquele momento é válido. Porque se no momento de dificuldade seguinte, menor que seja, ele vai embora. Porque ele não tem nenhuma relação. E essa construção, muitas vezes, não vai ser nessa assembleia, vai ser no dia a dia, que a cooperativa vai demonstrar para ele, que o Dudu apontou aí. É nas ações que a cooperativa vai mostrar, no social da cooperativa, nas oportunidades que a cooperativa vai gerar para os seus cooperados. E isso vai fidelizando ele e aí vai ampliando a participação. Mas é só isso. Mais uma vez, obrigado pela permitir a minha participação e desculpa aí o incômodo. Obrigado, Márcio. Pessoal, estamos chegando no final, mas temos mais 2 perguntas, tá? Na verdade, 3 perguntas, tá? 2 para sexta-feira, que o contexto dela, a gente vai abordar na sexta-feira, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? O Geraldo Rosa traz assim para a gente. Estamos passando por um momento muito complicado, né? Em função da pandemia. Por conta disso, o sistema cooperativista se viu obrigado a inovar e utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis, o que trouxe uma proximidade apesar do distanciamento. O que vocês acham que será o novo normal? Haverá continuidade das modalidades à distância ou retornaremos ao presencial? Geraldo, obrigado pela pergunta. Na sexta-feira,
não percam sexta-feira, tá? Geraldo e Márcio. Márcio fez algumas ponderações para a gente poder replicá-las ainda mais e debatê-las ainda mais na sexta-feira, tá? Obrigado pela participação de vocês. Geraldo, basicamente, vai existir um modelo híbrido aí, não só digital e não só presencial. Obviamente, a gente tem que fazer mais reflexões, a gente tem que avançar mais nesse sentido, porque é tudo novo. Está tudo muito novo, tudo muito recente. A gente tem que sentir ao longo dos meses que está por vir, quando que essa vacina chega, se chega ou não chega. Então, tem alguns desafios. Gostaria de abrir para o Flávio. O Flávio pediu a palavra aí para dar um pitaco. Flávio, por gentileza, abra o vídeo e o microfone. Olha lá, Flávio, que a gente está escutando. Para falar tá bom, fica aparecendo. Olha, o que eu vou falar é teoria, mas sim, é uma teoria que funciona. Na minha opinião, eu sempre pensei dessa forma, tá? E a OCBesta, uma vez, ela propôs, através do Helmut, que já aposentou, mudar o nome de cooperado para cooperante. Vai piorar mais ainda, vai parecer ferante. Na minha opinião, é o seguinte, a gente não sabe o que é cooperar, tá? Eu sempre perguntei nos cursos que eu ministrava, o que é cooperar? 99,9% das respostas era cooperar e ajudar. Bom, então, se eu entro numa cooperativa, eu entro para ela me ajudar. A expectativa do cooperado é essa. Eu entro para ela me ajudar. Então, eu sou passivo. Eu nunca vou agir de forma ativa se eu sou passivo. Eu entrei para ser ajudado. Entendeu? Então, o termo está errado. Aí começa assim, quem entra na cooperativa é cooperado. Na minha opinião, tinha que ser cooperador. É teoria, mas são coisas que a etimologia da palavra vai sabe? Cooperador é atuante. Eu sou um cooperador. Então, eu sou ativo, eu sou atuante. Cooperado é passivo. Então, essas coisas que têm que ser mudadas. Agora, quem vai mudar isso? Nós, técnicos. Entendeu? Porque as entidades não estão nem aí para isso, não. As OCEs não estão nem aí para isso. Porque agora é tudo OCB, né? Eu chamo de OCBesta. A mudança, Flávio, a mudança é aquela coisa, é uma decisão pessoal. A gente quer ser parte do problema ou parte da solução. Então, basicamente é uma tomada de decisão do indivíduo que ou está à frente da organização do quadro social, ou está gerindo o empreendimento, ou é associado. Igual quando a gente começou aqui a nossa live, eu falei para você, eu participei da GO da minha cooperativa. Então, esse senso de pertencimento tem que estar em cada um de nós. Mas, obviamente, como o quinto princípio cooperativista que estabelece, né, educação, formação e informação, a cooperativa ela tem que fomentar esse desenvolvimento. Afinal de contas, o cooperado só vai confiar na cooperativa e, consequentemente, cooperar na medida que ele passa a conhecer o empreendimento, né? Então, tem... Sim, sim. A gente fala? O meu Galo, o meu Corinthians, o meu Flamengo, e não fala a minha cooperativa. Sim. Entendeu? Se cada um de nós que fôssemos cooperados tivesse o mesmo comprometimento com a cooperativa, quando a gente tem o time de futebol, a história seria outra. Com certeza, Fábio, com certeza. E nós é que temos que mudar isso, gente. Nós, formadores de opinião, nós técnicos é que temos que mudar isso. Porque os dirigentes não podem mudar, não. Não é interessante a gente mudar isso, não. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, Flávio, se Deus quiser. Deus quiser, eu sou parecido com isso. Amém, faz tudo. Tem a pergunta do Vander. Vander, vou pedir para você, tá? Assim como o Geraldo, para que traga essas perguntas na sexta-feira, tá? A gente vai trabalhar sobre o tema quais são os entraves que têm dificultado a organização do quadro social, tá? Nós já estamos chegando no final da nossa live, tá? Gostaria de passar para o Rogerinho e o Eduardo passasse sua mensagem final para a gente poder encerrar. Bom, pessoal,
conforme nós já falamos, né, várias coisas aqui, várias ideias nos vêm, né, aqui, né, na mente, né, de tudo que a gente falou aqui, como que a gente pode estar tentando implementar isso na nossa cooperativa, né? Como que a gente pode estar tentando implementar isso agora, nesse cenário de pandemia. A pandemia trouxe coisas que vão ficar, né? Coisas que passarão e voltaremos a fazer né, métodos tradicionais. Mas o fato é o seguinte, né? Eu não poderia deixar de encerrar dessa forma, Daniel, no intuito de tentar mostrar, né, para os participantes que a organização do quadro social ela tem que ser tratada na cooperativa como estratégia, né? Qual que é a estratégia que eu tenho para organizar, né, o quadro social da minha cooperativa? Como que eu vou tentar usufruir dessas informações? Como que essas informações que eu captarei do meu quadro social, da minha comunidade, né, se eu trabalhar com outros stakeholders aí dentro do meu quadro social, como que eu vou traduzir isso para que os dirigentes, né, traduzam isso em melhoria, né, no relacionamento ou na melhoria de produtos, melhoria de processo dentro da minha cooperativa. Então, é preciso que eu consiga trabalhar, né, a organização do quadro social de forma estratégica. Tá? E outra coisa que é importante, né, tem alguns colegas que estão aqui presentes, né, eu agradeço a participação de todos, e que a gente sempre fala, é a questão de mensurar o resultado da organização do quadro social. Então, o que acontece? A organização do quadro social, enquanto estratégia, ela tem que entrar dentro da estratégia da cooperativa, lá no planejamento estratégico da cooperativa. A educação cooperativista tem que ser planejada junto do planejamento estratégico da cooperativa. E aí a minha organização do quadro social tem que dar um resultado para eu conseguir mostrar isso, né, dentro da minha cooperativa, o resultado, porque senão a gente fica correndo e não consegue mostrar, né? E aí a gente gosta muito de usar essa frase lá, né, que é o seguinte, que a organização do quadro social não pode ser sobremesa na cooperativa. Sobremesa é o seguinte, se eu tenho dinheiro, eu como. Se eu não tenho dinheiro, eu fico sem, né? Então, a mesma coisa é a organização do quadro social. Se eu tenho recurso, se eu tenho apoio, né, do meu quadro diretivo, eu faço. Se não, aquilo não pode passar, né? Então, a organização do quadro social tem que ser uma coisa perene na cooperativa, independente de quem está à frente ou não do empreendimento naquele momento. Ok? Agradeço a todos, Dudu. Eu agradeço aí a presença de todos. Rogério, pô, que satisfação enorme aí poder revê-lo. Daniel aí com todo esse gás, essa energia de querer fazer a diferença. E por isso que eu comprei a ideia da gente assumir esse desafio de falar um pouquinho. A gente não é nenhum expert ao extremo, né? Aqui nós não estamos falando só verdades, né? Aqui nós estamos fazendo provocações. Então, a nossa ideia é justamente isso, é provocar em nós mesmos, porque o primeiro ouvido a ouvir, que está mais próximo da minha boca, é o meu. Então, com certeza, eu falei coisas que eu preciso trabalhar ainda mais em mim e ainda mais na cooperativa qual eu estou. E acredito também que o Rogério e você próprio, Daniel, também, agora com novos desafios aí pela frente. Então, isso tudo a gente quer trazer essas provocações nesse evento. Então, que massa, que maravilha ver tanta gente assim se interessando pelo assunto, vendo algumas lideranças dentro de cooperativas que estão participando aqui, pessoas que querem ser técnicos que estão participando aqui, então, ou que já são técnicos e trabalham com o tema nas suas cooperativas, e cooperativas de diversos ramos aqui. Isso é bacana demais, é gostoso demais. Ver pessoas de bastante caminhada, outras pessoas começando a caminhada agora. Então, a ideia é justamente isso, a gente trazer essas provocações em relação ao tema da gestão do quadro social. Mas eu termino assim a minha fala dizendo que a gente precisa atitude. Atitude. A gente precisa de atitude. Atitude nas lideranças em querer fazer a diferença, em promover essa gestão do quadro social, de promover a transparência. Eu não vou nem me atrever aqui a falar dos princípios, porque tem um amigo nosso que vai falar sobre eles amanhã,
Então, a ideia não é esgotar o assunto aqui no dia, nesse primeiro dia. Nós temos aí outros 4 dias para falar muita coisa de organização do quadro social, da gestão. Então, essa é bem isso mesmo, viu, Deise? Novas atitudes, aí vem novos resultados. A gente não pode ser medíocre, querer resultados novos fazendo a mesma coisa todo dia. Então, a gente não pode ser medíocre a esse ponto. Utilizar do momento, é um momento ruim que todos nós estamos passando? Um momento péssimo, mas também pode ser um momento de reflexão para a gente começar a mudar alguns conceitos. E eu tenho visto vários amigos no ramo cooperativista mudando conceitos, mudando ideias, várias lideranças repensando as ideias, repensando planejamentos estratégicos que estavam quase finalizando, e tudo vai passar por uma reformulação. E outra palavra que a gente tem que sempre lembrar, tanto na organização do quadro social quanto na gestão da cooperativa, nada ao extremo, ou melhor, nada ao extremo é bom. A gente também não pode ser extremista aqui e falar que nessa nova realidade, ou nesse novo normal, tudo vai ser digital. Não, a gente precisa de contatos, a gente precisa de relacionamento, do calor humano. Então, o híbrido vai ser a melhor opção? Não sei, tudo depende da cooperativa. Nós temos cooperativas aí que já era totalmente digital antes da pandemia. E cooperativas que era totalmente presencial antes da pandemia. Então, muita coisa vai mudar e a gente tem que estar esperto e ter a atitude de querer surfar na onda dessa mudança. Mas sempre lembrando que o quadro social precisa ser bem assistido. Essa é o resumo da minha fala aí. E convido a todos, até passo à frente, viu, Daniel? Convido a todos para participar aí da terça, da quarta, da quinta e da sexta, que nós temos aí pessoas com muito gás, muito engajamento e muito conhecimento nos temas que a gente propôs lá no nosso evento. E o evento é de vocês, porque se não fosse vocês aqui, esse evento não aconteceria. Então, agradeço de coração aí a todos vocês e agradeço o Rogério e o Daniel. E só lembrando, 19 horas no horário de Brasília, porque aqui em Rondônia, Acre e Amazonas e tudo mais, o horário é diferente. Então, pessoal, 19 horas no horário de Brasília, tá? Isso é importante a gente lembrar. Passo a palavra para você, Daniel. Dudu, gratidão a todos pela presença, pela oportunidade, né, de estar aqui reunindo aqui pessoas que estão à frente da organização do quadro social, ou entusiastas que queiram conhecer, né? O Dudu falou uma coisa que eu me identifico muito, né? Depois que começou a pandemia, eu mudei uma chave de ser protagonista, uma chave de... Obviamente, nós temos várias dores dentro do cooperativismo, mas não adianta eu ficar com essa dor e não propor uma solução. Então, a SOQS é uma dor que eu e o Dudu tinha e que a gente quer resolver. A gente quer conectar pessoas do país inteiro, profissionais do país inteiro, que conduzam a organização do quadro social, que tenham um anseio por conhecer ainda mais a organização do quadro social. A gente quer dar esse suporte para vocês, tá? Gratidão, obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, tá? O nosso evento. Marquem os seus amigos e até amanhã. Amanhã, o caso Cicobi de Vicred, apresentando para a gente o projeto Valoriza. Um forte abraço cooperativista e até amanhã. SOQS 2020, hein, galera? Na rede social. Show de bola!